Na ficção existem inúmeros personagens que ficaram gravados na mente do público, seja por causa do seu carisma, feitos ou até mesmo por propor uma espécie de reflexão. Porém, aquele sobre quem eu gostaria de falar sobre hoje ficou popular devido a ele ser um puta de um fudido, miserável, sem dinheiro nem pra comprar uma água e que só quer fazer uma coisa na vida: pegar em um peitinho. É óbvio que eu tô falando do nosso querido Denji, de Chainsaw Man. Escrito por Tatsuki Fujimoto, o mangá do Homem Motosserra gira em torno do adolescente Denji, um jovem que desde cedo tem que conseguir dinheiro para pagar todas as dívidas que seu falecido pai deixou para Yakuza, chegando ao ponto de vender um dos seus olhos e uma das suas bolas para o mercado negro. Então sim, o Denji é canonicamente monobola, pelo menos aqui no começo do anime. Só que ainda assim, ainda falta muita grana para ser paga. A forma que ele encontrou para fazer isso foi através da caça de demônios, que nesse mundo são criaturas extremamente comuns, sendo algo já enraizado no cotidiano das pessoas, e ele faz isso junto do seu fiel escudeiro nessa jornada, o Pochita, um demônio que é uma mistura de cachorro e motosserra. O Denji havia encontrado ele no mesmo dia do enterro do seu pai. Logo depois da Yakuza ter dado um apavoro sinistro nele, o Pochita estava gravemente ferido, então ambos fazem um pacto em que Denji daria seu sangue para Pochita se recuperar. Porém, em troca, aquele pequeno demônio deveria ajudá-lo a sobreviver. A partir desse momento, ambos começam a cultivar um laço cada vez mais profundo, ao ponto que Pochita era a única pessoa, entre muitas aspas, a qual Denji poderia chamar de amigo, já que os outros dos quais ele tinha um mínimo de interação era com os membros da Yakuza, e eles nem sequer viam Denji como uma pessoa, apenas uma forma de conseguir dinheiro fácil. O ponto que mais me surpreendeu durante a minha primeira leitura do mangá foi o fato do Denji apresentar estar bastante conformado com a sua situação atual. Por mais que o garoto diga que quer ter uma vida mais confortável no futuro, ele não demonstra raiva ou sequer melancolia pela sua situação miserável. O Denji apenas aceita que aquela era uma realidade imutável naquele momento. Talvez por ele desde pequeno já conviver com uma situação precária. Isso tenha feito com que ele tivesse acostumado com aquilo. E essa apatia, esse ato de aceitar que tudo está dando errado ao seu redor, vai acompanhar ele pelo resto da obra. Determinada noite, a Yakuza entra em contato com o Denji e marcam um encontro, o que foi bem incomum. Ao chegar lá, Denji descobre que todos os membros da Yakuza haviam feito um contrato com um demônio zumbi para matar ele, e assim o fazem, cortando Denji por inteiro e jogando ele em uma caçamba de lixo, junto com o Pochita, que se sacrifica para se tornar o coração do Denji e permitir que ele vivesse. Isso em troca de Denji continuar mostrando seus sonhos a ele. Após esse momento de despedida emocionante, nós somos presenteados com uma das mais brutais cenas dos animes, com Denji finalmente se tornando o Chainsaw Man, um híbrido de humano e demônio, permitindo que ele dilacerasse por completo aquele exército de mortos-vivos, junto do demônio zumbi. A introdução de Chainsaw Man é uma das melhores possíveis, já que ele apresenta o coração da obra em um único capítulo, sendo uma mistura de drama psicológico com diversas cenas de luta dignas de um shonen brutal como ele é. A Makima, juntamente do Denji, é a personagem mais importante da primeira parte da obra. Ela é a chefe da Agência de Segurança Pública de Caça aos Demônios, que demonstra um interesse incomum a respeito do Denji, além de apresentar um extenso conhecimento acerca da natureza dos demônios, assim sendo responsável por apresentar diversos conceitos desse universo não apenas para os personagens, mas também para nós, apresentando como os demônios funcionam nesse mundo, que de acordo com Makima, demônios surgem através de conceitos, e sua força depende do quanto medo isso causa nas pessoas. Por exemplo, um demônio do café seria extremamente fraco, já que pouquíssimas pessoas têm motivos para ter medo de café. Porém, o demônio da motosserra seria extremamente perigoso, já que muitas pessoas têm medo de motosserra, já que ela é uma arma letal.
A máquina sempre se mostra como alguém muito difícil de se ler, sempre com esse sorriso cínico estampado. O seu interesse pelo Denji é algo muito estranho de se entender. Afinal, ela já demonstrou conhecer bastante o demônio motosserra, e de alguma forma ela parece estar disposta a satisfazer os desejos do Denji, mas ainda assim mantendo o mesmo na coleira, já que ele não se importa em ser visto como uma ferramenta nas mãos da segurança pública, desde que ele consiga manter sua vida cotidiana e, claro, que ele possa pegar um peitinho de vez em quando. E nós sabemos qual vai ser o resultado dessa negligência. A Makima, ao encontrar Denji naquele galpão, ao invés de simplesmente matar ele como os exterminadores normalmente fazem, ela lhe faz uma proposta. Ele poderia morrer ali como um demônio qualquer, ou trabalhar para eles, e ter uma vida minimamente decente. Como nessa segunda opção havia a possibilidade de comer pão com geleia, Denji nem sequer hesita. Com isso, aos poucos, ele ia sendo introduzido a um universo completamente novo para ele, em que ele tinha 2 novos colegas de trabalho, o Aki, e um jovem caçador que odeia demônios mais do que tudo na sua vida, o que gera incríveis atritos entre ele e o Denji, que é um híbrido, mas o fato do Denji não saber modos de convivência básica é um belo de um agravante. E a Power, vulgo a personagem mais carismática de toda a obra, aqui nesse canal todos nós apoiamos Power para presidente, que é o demônio do sangue, mas diferente do Denji, um híbrido, ela é uma infernal, que significa que ela possuiu um corpo de uma humana. A Power também é uma grande de uma narcisista completamente biruta da cabeça, com uma noção de realidade completamente distorcida, que não pensou 2 vezes antes de usar o Denji como uma moeda de troca para salvar o seu gatinho. Apesar dos pesares e de começo os 3 se odiarem por completo, o Aki e a Power foram as únicas pessoas a quais o Denji poderia chamar de família, e uma das poucas que o enxergavam além do Chainsaw Man. Eles e mais uma pessoa. A Reze é uma personagem de extrema importância para o arco narrativo do Denji, sendo a primeira mulher que o Denji realmente nutre algum sentimento que não seja o sexual. Muitas pessoas puderam finalmente conhecer a personagem com a chegada do filme de Chainsaw Man nos cinemas, chamado Arco da Reze. Foi mal. Cara, eu só acho muito engraçado que esse filme consegue ter 2 subtítulos, tipo, o segundo sendo tipo Arco da Reze, tipo Chainsaw Man, o filme. O Arco da Reze. Sei lá, eu só achei isso muito engraçado. O Denji sempre foi um cara movido pelo desejo, quase como se fosse um animal selvagem. Pelo menos até conhecer a Reze, uma simpática garçonete de um pequeno café. Ambos despertam um interesse mútuo. Denji pela beleza e a gentileza da garota, enquanto a Reze, bom, acredito que ela tenha visto um bom senso de humor no Denji. Pela primeira vez, Denji fez aquilo que ele nunca havia se atrevido. Questionou. Ele se perguntou se aquilo que ele estava fazendo era certo, se os sentimentos dele eram corretos, já que até aquele momento ele era perdidamente apaixonado pela máquina. Só que, diferente de sua líder, Reze retribui a sua paixão. Pelo menos era isso que ele acreditava. No fim, Reze se revela sendo na verdade o demônio Bomba, que tinha sido enviado pela União Soviética para roubar o coração do demônio motosserra. Aquela gentil garota nunca havia existido. Na verdade, não passava de uma máscara, uma persona de uma assassina fria e impiedosa, cujo único interesse era o poder do motosserra. Denji não passava de um meio para alcançar isso. Pelo menos no começo. Conforme Reze ia conhecendo mais sobre aquele garoto, um fascínio incomum havia surgido em seu coração, já que ambos tinham um passado e uma vida muito semelhante. Ambos eram vistos como meras ferramentas por suas respectivas organizações. Essa paixão de ambos era tanto que ela mesma cogitou se tornar uma rata da cidade junto dele. E o Denji aceitou trocar toda aquela sua vida, que era um sonho, só para poder ficar com ela. Mas nós sabemos exatamente onde isso terminou.
Mesmo tendo crescido, o Denji ainda tem muita semelhança com crianças. E como toda criança sem atenção e afeto dos seus pais, o Denji só quer ser amado. Então ele se agarra a qualquer migalha de sentimento que as pessoas desenvolvem por ele, seja ele positivo ou negativo, tornando ele um alvo fácil para os mal-intencionados, já que ele confunde até mesmo o controle com amor. Durante toda a sua fase de desenvolvimento, tanto física como social, foi rodeado de pessoas de caráter horrível e uma índole pior ainda, que nem sequer escondiam o repúdio que se tinham pelo Denji. Imagina isso na mente de uma criança sem um pai, e cujo único amigo é um demônio. Mas então, o que torna Denji um protagonista tão especial? Os personagens do Fujimoto, pelo menos em Chainsaw Man, não apresentam um comportamento muito comum, como a gente tem observado. O Denji é submetido a situações que qualquer humano normal enlouqueceria. Porém, para ele parece mais uma terça-feira comum. A realidade é que o Denji não pode ser quebrado através de provações físicas. O cara literalmente ficou dias e dias uma luta sem pausa contra o demônio da eternidade, em um ciclo de se destruírem e regenerarem, causando um sofrimento tão grande para um ser imortal que o mesmo implorou para que o Denji desse fim na sua vida. A real fraqueza do Denji está no seu coração, já que aquele garoto solitário nunca desapareceu. Ele só estava escondido debaixo de uma máscara de um adolescente piadista e com hormônios à flor da pele. Essa persona desenvolvida por ele, mesmo que de maneira inocente, serve apenas como uma forma de se proteger e tentar de alguma forma preencher o vazio em seu coração, fazendo com que Denji se satisfaça com qualquer mínima recompensa, seja ela um pão com geleia ou até mesmo um beijo. Para ele, isso é uma validação de sua existência, um sinal de que ele é alguém nesse mundo que merece ser amado e amar. E a Makima sabe disso. Como você destrói alguém que não tem nada a perder? Parece complicado, afinal, se você não possui nada a perder, o medo da falha é inexistente, e ameaças se tornam vazias. Mas a resposta é mais simples do que parece. Você entrega a essa pessoa algo que possa perder. Ser dilacerado não tem qualquer importância para o Denji. Mas quando Rezo não foi ao seu encontro na cafeteria, isso o destruiu, criando uma ferida a qual seu motor não poderia fechar. Aos poucos, Denji ia formando laços com seus companheiros na agência pública de caçadores de demônio, até que eles foram arrancados de seus braços, um por um, além de se revelar um segredo que o subconsciente de Denji guardou a 7 chaves, em que o mesmo havia sido responsável pela morte de seu pai. E quem foi a responsável por isso? Ninguém menos, ninguém mais do que Makima. Ou eu deveria chamá-la de Demônio do Controle. A Makima é um personagem extremamente importante e que desperta bastante do meu interesse. Afinal, apesar dela ser um demônio, seus objetivos não são banais como o extermínio da humanidade. Na verdade, é o completo oposto. Makima quer salvar a humanidade dos demônios e das catástrofes, mesmo que através de meios repulsivos. O seu grande objetivo final é colocar um fim ao próprio conceito da morte, eliminando o demônio da morte, já que ao eliminar um demônio ele retorna para o inferno e depois volta para o mundo normal algum tempo depois. Enquanto aquele conceito existir, será um ciclo sem fim, e é por esse motivo que ela e outras pessoas querem tanto o Chainsaw Man. O demônio motosserra tem a incomum habilidade de apagar conceitos da existência ao devorar os seus respectivos demônios. Por isso Pochita apareceu ferido no começo da série. Aquilo era resultado de um combate direto contra a Makima, já que se o derrotasse em um combate direto, poderia obter total controle de Pochita e seus poderes. Mas agora, como Denji era um empecilho em seu caminho, precisava o destruir para que enfim o poder do Chainsaw Man fosse liberto, e assim o fez. Agora, com o espírito de Denji em pedaços, não havia nada que pudesse conter o monstro que ele havia se tornado, exceto a Power. Ela se sacrifica para que o Denji pudesse escapar do exército da Makima, e agora pronto para dar um fim naquela chacina com uma ainda maior. Makima nunca viu o Denji necessariamente, ela nunca se importou com ele, ela só almejava o demônio motosserra, e é através disso que Denji consegue derrotar Makima. Com a ajuda de Kishibe, ambos bolam um plano e derrotam o demônio do controle, assim permitindo que Denji finalmente realizasse seu sonho e comesse a Makima. Eu conheci Chainsaw Man logo quando ele estourou na comunidade, e li ele por meio daquela scan nada suspeita, né? Podendo afirmar categoricamente que o Denji é o meu personagem favorito. Ele é um adolescente quebrado, sem qualquer tipo de instrução e afeto durante a infância, fruto de uma sociedade degenerada que enxerga ele meramente como uma ferramenta, fazendo com que Denji entenda completamente errado o que é ser amado, pois ele nunca foi em toda a sua vida. Quando ele entrega seu livre-arbítrio à Makima,
é por ele achar que ser útil e ser controlado por ela é o mesmo que ser amado. E isso valida sua existência. Quando na verdade Denji é só um menino que no fundo tem medo de ficar sozinho. Depois de tudo isso que eu contei, ainda tem o segundo arco que tá rolando ainda, e o Denji se desenvolve ainda mais, várias outras pautas sobre o seu psicológico são abordadas, mas quando eu terminar de ler e quando terminar de lançar essa segunda parte de Chainsaw Man, talvez eu faça um outro vídeo. Por enquanto é só isso que eu tenho pra falar. Eu espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, fala aí nos comentários o porquê que você não gostou, que me ajuda muito a melhorar o conteúdo aqui do canal. E é isso. Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e que 2026 seja maravilhoso para vocês. Então é isso. Boa noite.